Há 28 anos, o Senar Rondônia, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vem contribuindo para a capacitação e qualificação do homem do campo. São mais de 80 títulos de cursos em todas as cadeias produtivas e de gestão rural do estado de Rondônia. São mais de 5.500 ações, 58 mil participantes e mais de 167 mil horas de aulas. Em parceria com o Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e sindicatos rurais, o curso técnico em agronegócio leva a formação profissional para aqueles que moram ou trabalham no campo, fazendo uso da tecnologia para vencer as barreiras geográficas. O mais novo projeto, Mulheres em Campo, já capacitou mais de 150 mulheres do estado, tornando-as empreendedoras rurais. O Senar promove a inclusão digital através do curso básico de informática. Nos últimos anos, foram mais de 100 turmas e mais de 1.000 pessoas capacitadas. Com a finalidade de resgatar a cidadania do homem do campo, o Senar tem o programa Cidadania Rural, o qual oferece vários serviços, exemplos esses: vacinação, aferição de pressão, palestras, emissão de título e RG. O programa CNA Jovem tem o objetivo de mobilizar e capacitar jovens, descobrindo potenciais de liderança na nossa juventude rural, formando líderes para o agronegócio do estado. Além dos cursos profissionalizantes, o Senar conta com cursos de formação social, objetivo de melhorar a qualidade de vida da comunidade rural. São mais de 2.000 ações entre artesanato, alimentação, nutrição, educação, meio ambiente, mais de 23 mil participantes e mais de 60 mil horas. O programa Agrinho tem como objetivo levar às crianças informações sobre saúde, segurança pessoal, ambiental e rural, conscientizando-as da importância do agro. Nos últimos anos, o Senar ampliou os investimentos em prevenção à saúde e qualidade de vida, com 2 programas: Saúde do Homem Rural e Saúde da Mulher Rural. Foram mais de 2.500 pessoas atendidas e mais de 2.500 exames realizados, trazendo como proposta um olhar para a saúde preventiva. Já alfabetizou mais de 300 jovens e adultos com o programa Alfa Campo. O Alfa Campo chegou às comunidades rurais com um conjunto de atividades de caráter humano. A ATEG, Assistência Técnica e Gerencial Senar, permite oferecer ao produtor assistido a elaboração de diagnóstico do seu empreendimento em busca do ótimo produtivo e econômico. São mais de 1.600 produtores assistidos. O Senar Rondônia agradece a todos que fizeram e fazem parte desses 28 anos de história, juntos, fortalecendo a cadeia produtiva no campo. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Renato, coordenador da arrecadação do Senar Rondônia. Em nome da administração regional do Senar em Rondônia, eu lhes dou as boas-vindas a mais um evento do Senar Rondônia em ação com o social. E hoje teremos uma palestra que faz parte do programa Cidadania Rural. A título de informação, o programa Cidadania Rural, inicialmente denominado Projeto Cidadania Rural, ele foi criado em 1999 pelo Senar, em parceria com a Coordenação de Informações Institucionais do INSS, para orientar e informar homens e mulheres do campo sobre direitos e deveres com foco na legislação previdenciária e tributária. A nossa palestra ela terá como tema a contribuição previdenciária rural e Senar, e será ministrada pelo professor e consultor trabalhista e fiscal, professor Elielton Souza, profissional com excelente currículo e expert no que diz respeito à legislação rural. E aí eu peço aos participantes que, para um melhor aproveitamento, façam suas perguntas pelo chat, está sendo registrado tudo aqui, a presença das pessoas, as perguntas, os questionamentos. E ao final da apresentação, nós teremos um momento para respostas, para responder aos questionamentos. Então, vamos aproveitar ao máximo, porque isso aqui é uma oportunidade ímpar que nós teremos para tirar dúvidas acerca do FDRINF, do E-Social, desse monte de coisas novas que está chovendo aí para nós, com coisas do nosso dia a dia, nas nossas atividades, né, da área tributária, da área fiscal, departamento pessoal. Então, todos os nossos colegas, parceiros, contabilistas, contadores, enviamos convite para estarem aqui presentes. Nós estamos agora no momento com 91 pessoas nos assistindo, e eu convido o professor Elielton. Professor Elielton, seja bem-vindo ao Senar.
Estamos aqui de portas abertas e ouvidos abertos para o senhor que já tem nos acompanhado há um tempo, já fiz alguns cursos com o senhor. Então, nós apresentamos aqui o professor Elielto, que está com a palavra agora. Muito obrigado, senhor Renato, muito obrigado a todos que estão participando dessa nossa apresentação. É um prazer falar para vocês a respeito de um tema que traz muita controvérsia, que traz muitas dúvidas para as pessoas que vão lidar com o dia a dia, principalmente porque agora, como o colega muito bem falou, Renato, nós temos aí o E-Social, a FDRINF, as obrigações acessórias como um todo, sendo tratadas dentro das exigências que a Receita Federal está fazendo para os produtores rurais. E é fundamental que você consiga ter acesso a informações, e agradecendo antecipadamente ao pessoal do Senar pelo convite, para que você não cometa erros, para que você não termine fazendo algo que depois venha a lhe prejudicar. Tá? Nós temos um tempo para tratar do nosso assunto, que hoje é a contribuição previdenciária e o Senar. Nós temos uma apresentação que nós vamos compartilhar na nossa tela. Apenas saber do colega aqui, Renato, se tem mais alguma coisa. Eu já posso passar direto para a apresentação, senhor Renato. Não estou ouvindo, Renato. Não estou conseguindo te ouvir. Essas coisas de fazer ao vivo, ela tem essas questões, né? Mas como eu estava falando, para nós não perdermos muito tempo, até em função do horário, muitos dos nossos colegas estão em horário de expediente agora, nesse momento, né? Principalmente nos escritórios de contabilidade aqui no estado de Rondônia e até mesmo fora de Rondônia, eu registrei aqui presença de pessoas de fora. Então, eu passo a palavra para você e você já pode fazer a apresentação, sem problema nenhum. Qualquer coisa é só chamar. Okay. Obrigado. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos tratar do nosso assunto. Está aparecendo para vocês aí, ou vai aparecer, a nossa apresentação a respeito da contribuição previdenciária do produtor rural, pessoa física e relacionada ao Senar. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a todas as pessoas do escritório de contabilidade que já me seguem em outros momentos, aos colegas que eu já vi que entraram aí do nosso grupo de planejamento sucessório. Sejam todos bem-vindos. Aos colegas que não são de escritório, que não são da parte de planejamento sucessório também, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para mandar as suas dúvidas e dentro do nosso tema e do nosso tempo, nós fazemos questão de responder a todos vocês. Eu estou acompanhando aqui pelo meu celular para que eu possa ver como está o enquadramento para vocês, até mesmo para que vocês não tenham nenhuma perda de informação a respeito do que nós estamos tratando aqui. Então, vamos lá. Fundo rural, conhecido fundo rural de muitos anos, de muitas controvérsias. Nós temos aí inúmeras, digamos, eu costumo dizer que existe muito folclore a respeito dessa contribuição, e junto a ela tem o Senar, que é uma contribuição que também é feita em cima de um percentual, e nós vamos tratar disso aqui hoje vamos ser direto, claros, para ajudar a vocês a sanar as dúvidas. É claro que dentro do tempo que nós temos aqui e da complexidade que é o fundo rural, pode ser que algumas coisas não dê tempo a gente tratar diretamente, mas nós vamos pontuar aqui aquilo que é muito importante para você no dia a dia. Nós vamos começar a nossa apresentação aqui com essa tela e chamar a atenção de vocês que nós estamos tratando aqui de dois pontos muito específicos, que é a parte de contribuição previdenciária do produtor rural e a parte de Senar. Imagina que no meio rural você tem todos esses temas aqui que estão sendo tratados nesse momento, que estão sendo cobrados pela Receita Federal, pelos órgãos fiscalizadores, e que você tem que estar atento a tudo isso aqui. Direto ou indiretamente, a contribuição previdenciária do produtor rural, pessoa física e o Senar estão ligados a tudo isso que nós estamos vendo aqui, seja em virtude de uma parceria, de um arrendamento, de venda de gado, venda de grãos, sementes, está tudo interligado. Então, hoje, veja, a quantidade de assunto que nós temos aqui, e quem já fez treinamento comigo sabe muito bem que nós tratamos desses assuntos em outros momentos relacionados ao produtor rural, às pessoas que estão trabalhando com a área rural.
Só que hoje nós vamos nos ater basicamente a esse ponto aqui, e aí, claro, combinado com o Senar, porque são contribuições do produtor rural, nesse caso, o produtor rural pessoa física. Então, hoje nós vamos falar basicamente sobre isso aqui. Como o colega já pontuou, as suas perguntas poderão ser feitas tranquilamente pelo chat, nós teremos um tempo onde nós vamos responder às suas dúvidas e vamos tentar aqui tirar todas elas, sanar todas elas, para que você definitivamente, claro, dentro do nosso tempo, tenha o máximo de proveito. Chamar a atenção de vocês que nesse momento, nesse ano 2021, está sendo um ano assim um tanto quanto atípico para os produtores rurais. Nós temos aqui algumas obrigações acessórias que vocês, porventura, já devem ter ouvido falar, como o próprio livro Caixa Digital do Produtor Rural, que está aqui no centro. Nós temos também o E-Social, temos aqui na ponta do lado esquerdo a nossa querida EFD Reinf e temos a DCTF Web aí na Visão Agro, que agora acabou de ser prorrogada para o mês de outubro e que deu ainda um alívio para que os escritórios de contabilidade consigam arrumar toda a casa. Aliás, deixa eu dar um puxão de orelha aqui em alguns colegas, já era para estar tudo pronto, mas a gente sabe que na correria, no dia a dia, não dá tempo. E aqui do lado esquerdo em cima, não esquecendo do nosso querido KIPF. É um assunto recorrente, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda perguntam a respeito do KIPF para mim, sobre a obrigatoriedade, ter ou não ter. Saibam que para o E-Social, para o livro Caixa Digital do Produtor Rural, são informações que eu vou precisar escriturar lá dentro, cada um na sua vertente, claro, óbvio, eu preciso do KIPF. Então, eu vou passar aqui minha tela, dentro do possível eu vou falar sobre essas obrigações acessórias, é óbvio, é claro que eu não tenho como aprofundar nesse treinamento a respeito do E-Social, ele é gigantesco, FD Rinf tanto quanto, livro Caixa Digital do Produtor Rural é outra, é uma coisa gigantesca para você poder escriturar. O livro, na verdade, é bem pequeno, né, para escriturar. Mas fica a dica para você. Você precisa dominar todas essas obrigações se você não quiser ter novidades no futuro. E aí, hoje, nós vamos falar de um ponto específico dessas obrigações. A contribuição previdenciária, o Fundo Rural e o Senar que você recolhe sobre a sua comercialização será escriturado dentro do E-Social, na visão da parte previdenciária. Ele será escriturado dentro do livro Caixa Digital do Produtor Rural na visão de uma despesa da sua atividade rural, ali para fins e critérios de apuração da atividade rural e para imposto de renda. A FD Rinf, será que o produtor rural pessoa física vai ter que escriturar ele atestatório dessa FD Rinf? Vamos ver daqui a pouco. A DCTF Web, ora, se você tem que pagar o Fundo Rural, é você, produtor rural pessoa física, responsável pela reta em recolhimento, óbvio, a guia previdenciária vai sair a partir da DCTF Web, se não, via GFIP, GPS, já que a DCTF Web ainda vai entrar no mês de outubro. O E-Social já é obrigatório, o livro Caixa Digital do Produtor Rural também já é obrigatório para quem tem faturamento, ou melhor, receita da atividade rural acima de 4.800.000. Inclusive, quem me acompanha nas redes sociais, seja no meu canal de YouTube, no meu Instagram ou via WhatsApp, viu que essa semana eu postei um comentário de um auditor fiscal da Receita Federal falando sobre esse Caixa Digital do Produtor Rural, dizendo da possibilidade do valor de obrigatoriedade ser reduzido para 1.200.000. É um valor relativamente baixo e que vai colocar uma quantidade gigantesca de produtores rurais obrigados à escrituração do livro Caixa Digital do Produtor Rural, tá ok? Então, deixa eu voltar aqui que eu cliquei no botão aqui sem querer. Vamos passar aqui adiante, então, vamos falar do próximo tema, KIPF, Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física. No passado, nós tínhamos uma matrícula SEI, nós ainda temos hoje, porque nós ainda estamos na GFIP e na GPS, mas a pergunta é, Elielton, eu efetivamente preciso ter ou somente aquele meu colega produtor rural que explora atividade rural comigo? O KIPF, ele é obrigatório para todos os produtores rurais que tenham atividade econômica que seja fato gerador do Senar Rural. E por que isso? Porque essa informação desse fato gerador, ele vai ter que ser colocado, por exemplo, dentro do E-Social. E lá no E-Social, lembre-se de um detalhe, só existe um E-Social
para aquele produtor rural, ainda que ele tenha vários imóveis rurais. O seu contador ou os seus contadores, que pode ser mais de um, ele vai lançar cada imóvel rural seu separado dentro do e-social com base no CAIPF que você tem registrado para aquele imóvel rural. E a regra é muito simples. Para cada imóvel rural que você tem atividade de exploração de atividade rural, né, você tem que ter um CAIPF. Mas, Elielton, tem uma fazenda aqui que nós temos em parceria com outras pessoas. Não tem problema. A parceria pode ser exercida normalmente, não tem problema. E aí você vai ter o seu CAIPF e o seu parceiro na exploração da atividade rural também tem que ter o CAIPF dele, gente. Infelizmente, algumas pessoas, não sei com qual intuito, têm dito em algumas redes sociais que só precisa do CAIPF aquele produtor rural que faz o livro caixa digital do produtor rural. Isso não é verdade. Aliás, não é nem o livro caixa digital do produtor rural que coloca a obrigatoriedade para o CAIPF. Muito pelo contrário, é o fato de você, produtor rural, ter a exploração da atividade rural. É isso que coloca você na obrigatoriedade de ter um CAIPF para você explorar a sua atividade rural. E outra, existe um prazo de 30 dias a partir do momento que você explora a atividade rural para que você faça seu registro no CAIPF. A exemplo, o Elielton recebeu uma fazenda em herança, tá? Do seu pai, por exemplo. Eu não posso usar o CAIPF que era do meu pai. Eu tenho que fazer um CAIPF para mim se eu vou dar continuidade na exploração da atividade rural. E esse meu prazo é a partir do momento que eu recebo esse imóvel rural em herança, eu simplesmente faço o meu CAIPF. Eu tenho 30 dias para fazer isso. Apesar de que, se você, produtor rural, claro, com todo o respeito que eu vou falar aqui agora, se você soubesse o custo de um inventário e a dor de cabeça que os seus herdeiros vão ter, diga-se de passagem, eu posso falar de conhecimento de causa porque meu pai, infelizmente, já é falecido e há muito tempo que a herança dele está para tentar desenvolver isso e a gente não consegue. É muito demorado, é muito caro, é muito cansativo essa questão de herança. E existem outros métodos que você pode fazer para fugir disso tudo. Em uma oportunidade, a gente pode conversar sobre isso. Mas o CAIPF, ele é obrigatório. Se você tem exploração de atividade rural, sendo parceiro, meio, podatário, arrendatário, não importa. Você tem que ter um CAIPF. E quem está dizendo isso não é o professor Elielton, é a Instrução Normativa 1828 de 2018. Eu fiz o máximo possível para não colocar nessa apresentação lei, decreto, portaria, para não ficar uma coisa meio que impositiva. Mas quem me conhece de outros treinamentos, os colegas que já participaram de dezenas de outros treinamentos comigo, sabem que eu sou muito legalista, eu sou muito de ver o que é que está previsto em legislação e passar para vocês. Hoje, eu estou me segurando aqui para não estar falando número de lei, número de instrução normativa, portaria, mas eu quero trazer informação para você que está prevista nisso tudo, porque, felizmente ou infelizmente, nós temos que seguir essas regras. Se você concorda ou se você não concorda, eu respeito sua opinião. Até tenho colegas que dizem que isso é inconstitucional, mas não é. A discussão aqui não é essa. A discussão é como atender, na visão do órgão, a contribuição previdenciária, o Senar, e para isso eu preciso desse CAIPF. Não tem como o seu contador fazer um e-social para colocar as informações da sua comercialização da produção, que já começou agora no mês de julho, mês passado, vai ser entregue agora, no mês de agosto até dia 15, ao CAIPF dos rurais. Portanto, é muito importante que vocês informem para os seus contadores, estou falando com os produtores rurais que estão me ouvindo aqui nesse momento, que estão me assistindo nesse momento, informe para os seus contadores, passe as informações a tempo, não deixem para mandar essa documentação somente no mês de maio por conta do imposto de renda, não dá mais para ser assim, até chamando a atenção de vocês em relação a isso, porque nós temos visto agora no início do ano, aconteceu bastante isso, esse ano ainda deu para fazer, mas a partir de agora, mês de julho, você tem que levar a documentação para o seu contador todos os meses. Que documentação, Elielton? As notas fiscais de comercialização da sua produção. É importantíssimo, é obrigatório que você leve isso, porque seu contador tem que apresentar essa informação para o governo e ele tem que colocar essas informações dessas notas fiscais dentro do tal do e-social. E veja, não estou aqui em defesa
eu estou apenas trazendo a regra que está posta pelo órgão fiscalizador chamado Receita Federal. E isso é uma coisa que já está aí, nós já era para estar pronto há muitos anos, foi prorrogado várias vezes, e agora no mês 7 definitivamente entrou para o produtor rural pessoa física, tá? Então veja, nós temos aqui nessa tela 3 imóveis rurais. Vamos supor que o Elielton seja dono desses 3 imóveis rurais. Elielton tem que ter 3 KIPFs, um para cada imóvel rural desse. Mas observe essa imagem aqui, essa fazenda, uma fazenda que eu sempre uso nos meus treinamentos, quem me conhece sabe dessa fazenda contenda. E eu tenho aqui a exploração com outras pessoas. Então, esse aqui é uma pessoa que explora com uma parceira, pode ser um condomínio. Tem que ter o bem, porque a legislação determina que, no caso, por exemplo, sendo isso, você precisaria ter ainda que essas fazendas estejam no mesmo município, situada no mesmo município. Não é um motivo para que você... Não, mas se está no mesmo município, não tem por que eu ter KIPF. A não ser que isso tudo aqui fosse uma única fazenda, um único registro na Receita Federal, um único NIF. Você vê que aqui elas estão separadas por uma estrada, eu ilustrei aqui para tentar demonstrar para vocês que existem atividades. Nessa daqui você já vê aqui um estábulo com cavalos, tem aqui uma parte de plantação, ainda tem uma vaquinha aqui que seja. O outro rural, nós já temos aqui ovelhas, então você vê que é coisa bem diversificada. São imóveis independentes. Portanto, sendo Elielton dono desses imóveis rurais, não precisaria ter IPF para cada um desses rurais. Tá? Isso é uma regra. E outra, Elielton, eu vou ter que colocar esses 3 imóveis rurais? Sim. Veja que eu tenho aqui exploração da atividade rural nos 3 imóveis rurais. Então, se você tem fiador, e aí muitas pessoas dizem, eu preciso entregar o E-Social somente se eu tiver empregado? Não, muito pelo contrário. Você pode não ter empregado nenhum, mas você comercializou a sua produção daquele imóvel rural. O operador que vai ter que ir para o E-Social. Ou, naquele mês, você não comercializou, não tem nenhum empregado, mas você contratou, por exemplo, vamos pegar aqui o caso dessa fábrica aqui, essa última daqui na anterior, você contratou um veterinário para verificar o seu gado, os cavalos aqui, enfim, mas você não comercializa empregados, mas você é um produto. Nesse caso, até quebrando um mito que existe no mercado, se você contratar a pessoa física, né, não estou falando empregado, estou falando um autônomo para te prestar serviço, esse pagamento que você faz a esse autônomo também gera previdenciário. Você, produtor rural, tem que pagar os da contratação. Ainda que você tenha decidido pela comercialização da produção. Isso é fato, está previsto em legislação. De novo, não quero aqui estar trazendo um monte de número de lei, mas se for o caso eu trago, eu coloco para vocês, não tem problema. Aliás, quem me conhece sabe que quando eu falo isso, eu logo dou artigo, dou alerta, portaria, instrução normativa, porque eu acho que tem que ser assim. É assim que tem que funcionar. Ora, se você está dizendo que é obrigatório, então me diga onde é que está essa obrigação. Está previsto em legislação. O fato de você pagar sobre comercializar a sua produção ou decidido pela folha de pagamento, não retira a sua obrigação de pagar os 20% sobre a contratação individual de autônomo. Não estou falando de empregado, tá? Estou falando de contratação, por exemplo, de um veterinário que vem te fazer um serviço. Nesse caso, perdão, é necessário, sim, fazer o pagamento dos 20% sobre essa contratação. Fato que nós temos em vários lugares, em vários produtores rurais. Aqui nós temos uma pergunta que sempre nos fazem, Elielton. Nós temos um rural que ele tem um escritório, que ele utiliza, esse escritório geralmente fica na cidade, que os empregados, os colaboradores que tomam conta da comercialização dessa produção, de todos os trâmites dessas fazendas, eles trabalham na cidade, na verdade, não trabalham lá no imóvel rural. Ele precisa ter um KIPF só para aquele escritório? Não, não precisa. Não há necessidade. Nesse caso, está lá
no seu escritório a possibilidade de colocar um dos imóveis rurais, usa o mesmo KIPF. Então, o custo, a despesa, enfim, desses colaboradores nesse escritório, você pode alocar em um desses imóveis rurais, não vai ter problema nenhum. Isso já está previsto em instrução normativa da Receita Federal, autorizando o produtor rural a fazer isso. Mas como é que o produtor rural deve pagar a sua contribuição previdenciária? E aqui já quebrando um mito que tem no mercado. Outra coisa que eu ouço muito, hoje mesmo pela manhã eu respondi a uma ex-aluna, uma colega, na verdade, ela falando que o produtor rural, ele é o produtor rural que ele decidiu pelo pagamento sobre a comercialização da produção. Veja, o produtor rural, ele não decide pagar a sua contribuição previdenciária sobre a comercialização da sua produção. Ele não decide isso. Pelo simples fato dele ser um produtor rural, pessoa física ou segurado especial, é imposto a ele, é obrigatório a ele que ele pague sobre a comercialização da produção. Isso está previsto em legislação. O correto poderia ser que ele manteve o pagamento da contribuição social sobre a comercialização da produção. Ok, só uma questão técnica. Falar em opção, o produtor rural ele pode optar pela folha de pagamento. Aí sim. Mas vamos lá. O Elielton fazenda agora. O Elielton, ele pode optar pela folha de pagamento? Pode. Mas e se o Elielton não optar pela folha de pagamento, ao Elielton, compulsoriamente, é atribuído o pagamento sobre a comercialização da produção que o Elielton tiver sobre esse imóvel rural de produtos de origem animal ou vegetal. Eu vou aprofundar um pouco mais isso adiante. Então, como é que, em regra geral, hoje, o produtor de pessoa física e o segurado especial, que é aquele pequeno produtor rural de pequena capacidade, ele recolhe a sua contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção. E sobre essa comercialização da produção, nós temos que separar duas coisas distintas. Colocando aqui que o áudio está cortando para todo mundo, pessoal. Está cortando. Olha, como é que está para vocês? Estou vendo aqui que o áudio está cortando. Bom, parece que estabilizou. Coisas da internet. Isso não tem jeito. Então, eu falei. Voltou ao normal? Coloquem para mim, por favor, no bate-papo, no chat, que é para eu poder verificar se for o caso eu trocar aqui de rede, de internet, enfim. Eu estou com duas aqui, na verdade. Mas como aqui está chovendo, termina ficando ruim. Tá ok? Vamos lá. Voltou, o Júlio falou que agora. Olha, a colega está falando que está normal, a Jaqueline. Agora, ok, vamos continuar então. Então, eu vou voltar aqui meu slide, vou fazer um resumo. Eu falava da contribuição previdenciária. O produtor rural é compulsório a ele, quando ele é produtor físico segurado especial, ele recolher sobre a comercialização da produção. O que ele pode optar é ele optar pela folha de pagamento, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, só uma questão técnica. O produtor rural pessoa física, ele não faz a comercialização, porque isso é impositivo a ele. Só uma questão técnica, tá? Ok, continuar. Adriana, veja, por favor, seu áudio aí, porque o pessoal está me comentando aqui que está ok. Eu estou também verificando aqui em outra rede. Está passando para mim que está ok aqui, tá bom? Vamos lá. O fundo rural. Vamos separar uma coisa da outra. É muito importante que você separe essas duas questões aqui relacionadas ao fundo rural. Quando eu falar de é 1,3%. E o Senar, que é 0,2%, veja que são legislações completamente diferentes. E, importante, eu separar essas duas situações. Porque existem isenções, existem questões que aplicam ao rural, então estou falando a 1,3%, que não se aplica ao Senar. Por exemplo, venda de gado para engorda. Você pode retirar da base de cálculo do Senar, então, esse valor da base de cálculo, você não recolhe o fundo rural se o gado é vendido para engorda. Vamos falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, e o Senar, Elielton? O Senar não.
continua normalmente. O problema, ou a questão, ou o grande desafio é que a comercialização da produção é o fato gerador, sendo produto de origem animal ou vegetal. Pessoal, eu estou vendo aqui que o pessoal está cortando o áudio, está cortando, estão falando aqui. Eu vou fazer o seguinte, o colega está falando aqui, sim, vai ficar disponível no YouTube. Olha aqui, está falando que vai ficar disponível no YouTube. Eu vou mudar aqui de local, vou passar aqui para um outro local, vou dar continuidade na live. Isso são coisas que Pessoal, nós temos aqui uma oscilação na internet, mas na verdade não é aqui no local de onde está sendo enviado o sinal, tá? Talvez lá na localidade onde ele esteja, ele está até vendo lá se muda a posição, mas aqui está normal, pelo que nós já verificamos aqui o sinal. É só aguardar um pouquinho, que acredito que ele já deva estar retornando aí, tá bom? Obrigado.
Voltou mal? Consegue me ouvir agora? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Vou voltar aqui, minha tela. Bom, pessoal, para variar, a internet aqui deu problema. Eu tive que mudar aqui. Voltou, sim, agora sim. Vamos voltar para não ter perda nenhuma. Eu falava sobre isso aqui, que o produtor rural, ele é impositivo que ele recolha sobre a comercialização de produção, tá? E ele escolhe a opção de pagamento, apenas uma questão técnica. Quando a gente fala de fundo rural, nós temos que separar os percentuais. A gente tratando, muitas pessoas tratando em 1,5%. E por que não pode ser assim? Vou explicar para vocês. Existem situações de isenções que são aplicadas sobre o percentual de 1,3%, mas que não são aplicadas sobre o percentual de 0,2%, que é do Senar. Aliás, diga-se de passagem, a disposição legal, a legislação que trata do fundo rural, está na Lei 8.212, na IN 971, e o Senar está na Lei 9.528, que não é a mesma coisa, não é a mesma legislação, são coisas distintas. E qual é o fato gerador? É a comercialização da sua produção rural, sendo produtos de origem animal ou vegetal. Produtos de origem animal ou vegetal, porque foi assim que foi definido pela legislação. Se você vende produtos de origem mineral, pedra preciosa, areia, pedra, brita, isso não é fato gerador da contribuição previdenciária. Então, nós temos que pontuar que, primeiro, é da sua produção, ou seja, da produção do produtor rural, produtos de origem animal ou vegetal, aí sim é fato gerador da contribuição previdenciária também para o Senar, em 0,1 de um detalhe. Lá no E-Social, aqueles que vão ter que fazer o E-Social ou aqueles que vão ter que fazer FD-REINF, os valores inerentes a 1,3, que na verdade é a junção de duas alíquotas, 1,2 e 0,1, valores entram separados em tipos distintos do valor do Senar, tá? Então, eu não posso tratar tudo como 1,5, porque eu tenho questões de isenções que aplica-se a 1,3, mas não se aplica ao Senar. Por isso, nós temos que separar uma coisa da outra. E sempre, nessa apresentação, eu vou chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Cuidado ao escriturar esses valores, pois devem ser segregados em 5 tipos de códigos diferentes, lá no E-Social. Você que é produtor rural pessoa física e que você faz a comercialização da sua produção, veja que eu não estou falando venda, eu estou falando comercialização da sua produção, porque dação em pagamento também é um fato gerador para não só o fundo rural, mas também para o Senar, é a comercialização da produção. Você tem que segregar isso dentro do seu E-Social. Quem vai fazer isso é o seu contador. Mas o seu contador, salvo casos raros, não faz adivinhação. Ele não consegue adivinhar. Você comercializou. Ele tem que ter o documento. Ele tem que ter o documento. Eu estou falando da nota fiscal. Eu estou falando da operação de troca ou coisa do tipo, dação em pagamento. Você, produtor rural, precisa informar para o seu contador quais foram os fatos geradores que aconteceram mês a mês, para que o contador coloque dentro do E-Social. E o contador precisa fazer isso logo no início do mês subsequente. Não tem como o contador adivinhar o que você comercializou. Sinto muito. O senhor produtor rural tem que levar essa informação para o seu contador. E lá, ele vai ter que separar em 5 códigos. Eu vou explicar mais um pouco sobre esses códigos. Quando eu falei para vocês produção de produtos de origem animal ou vegetal, até para ilustrar, e você vê do que nós estamos falando, nós temos vários tipos de produtores rurais, cada um com sua especialidade, cada um produz determinado item, cada um planta, colhe, vende. Então, você pode utilizar da premissa de hortifruti granjeiros, você pode ter outro tipo de atividade. E o que nós temos que ter em mente, observe aqui essas sementes. Essa semente aqui. Algumas pessoas chamam de pimenta do reino. Eu conheço como pimenta do reino. O fato de eu simplesmente pisar essa pimenta, isso não altera o produto em si. Então, existe uma coisa chamada industrialização rudimentar.
E dentro das características de industrialização rudimentar, eu mudar visualmente ali o produto, ele deixa de ser sementes e passa a ser um granulado, ele simplesmente não ser aquele mesmo produto. Vou dar um outro exemplo aqui. Arroz. Aqui nós temos um exemplo de arroz. Do lado direito, o arroz sem a casca. Do lado esquerdo, o arroz ainda com a casca, ou a casca pura sem a parte de dentro do arroz. O que nós consumimos é a parte branca. Mas a casca do arroz, muitas vezes, o produtor rural, ele vende essa casca de arroz. Ele comercializa. E isso também é fato gerador de previdência social. Não só isso, vários outros itens. A pimenta do reino, por exemplo, aqui nós temos uma pessoa que fez o que nós chamamos de pilagem, ou pilou, enfim, a pimenta do reino e está aplicando aqui em um ovo cozido. Não deixou de ser pimenta do reino, tá? Nós temos também gado. O gado, você também pode ter criação, a pecuária, pode ser bovino, mas pode ser também suíno. Então, são produtos de origem animal ou vegetal. Quando você comercializa, regra geral, é a sua cálculo para o recolhimento. É ali que ocorre o fato gerador, tanto do Fundo Rural, como também do Senar. E aí, nós temos que ter cuidado com isso, porque lá dentro do E-Social, ou lá na FD Social, quem vai fazer FD-RINF, vai ter que colocar tudo isso separadamente. O valor inerente a 1,2 sobre essa comercialização vai para um campo. 0,1 vai para outro campo. E a parte do Senar é num terceiro campo. É óbvio, é claro que isso vai ser feito pelo nosso sistema de folha de pagamento que gera FD-RINF. Eu não tenho como detalhar aqui cada um desses campos na estrutura do E-Social da FD-RINF, porque nós não temos tempo para isso, nesse momento. Mas isso tem que ser feito, primeiro, o produtor rural emitindo a nota fiscal corretamente, fornecendo essa nota fiscal, o seu contador escriturando nesse sistema, o sistema gerando arquivo eletrônico, a entrega tem que ser feita com certificado digital, e aí não há por que ter repúdio, porque você ali está assinando digitalmente aquele arquivo, você não tem como dizer que não é seu, ainda que seu contador tenha entregue, mas ele está ali representando ali naquele momento o produtor rural, pessoa física ou segurado especial. Então, são os produtos de produção própria. E veja que aqui nesse texto, a palavra própria eu coloquei destacada. Isso tem um porquê da história. A legislação fala que a produção que é produzida pelo produtor rural. É isso que é base de cálculo para o Fundo Rural e o Senar. Aquilo que ele comercializa, aquilo que ele produz. Por exemplo, nós temos café, nós temos leite, eu já falei aqui, já mostrei para vocês arroz, já demonstrei outros produtos, gado, suíno, enfim, é uma infinidade de tipos diferentes que nós podemos ter e que seja fato gerador do Fundo Rural e do Senar, a sua comercialização. E o que é, Léo, a industrialização rudimentar que você falou? É o processo de transformação do produto rural, realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as características originais. Mas ele não deixa de ser o produto em si. Por exemplo, o café. Quando a gente colhe o café, nessa imagem aqui do lado esquerdo, ele está ainda sendo cultivado. E aí você vai lá e colhe esse café, passa por um processo de secagem, depois torrefação, e depois a gente moe esse café e vende o café moído, muitas vezes. Ou pode ser também. Então, esse processo não deixou que esse produto fosse café. Então, todos esses tipos possíveis aqui que eu estou mostrando para vocês, pasteurização, resfriamento, fermentação, torrefação, moagem, no caso do café, lavagem, limpeza, descaroçamento, tudo isso aqui, desde que não feito em processo industrial, e aí para você saber o que é um processo industrial, você precisa conhecer o tal lá do regulamento de IPI, é nele que nós temos essa qualificação do processo de industrialização, seja feito na atividade rural, você continua sendo um produtor rural que tem apenas, por exemplo, a pasteurização,
o resfriamento. Produtores que vendem leite e pegam o leite, colocam dentro de vasilhames, onde fica ali guardado por 1, 2 ou 3 dias até que o caminhão faça, ou até às vezes até mais, depende da situação. Então isso não muda a característica do produto. Agora, é um limite muito próximo que você está fazendo ou você não está fazendo um processo industrial. Muito cuidado com isso. Só verificando o caso concreto, você possa entender e ver melhor se aquilo se enquadra ou não em um processo industrial. Por exemplo, uma questão que um aluno me fez uma vez. Ovo pramos, isso é considerado processo industrial, Elielton? Já que você lava, separa, classifica, embala e aí não é considerado processo industrial. Já existe desse federal dando conta que esse tipo de processamento não se encaixa naquilo que é previsto para processo de industrialização. Então, essa atividade ela continua sendo um processo de atividade rural. Claro, hoje, por exemplo, eu conheço indústrias que vendem já embaladamente somente a clara ou vende somente a do ovo. Aí já não se trata mais de uma atividade rural, nós já temos ali um processo industrial. Claro, tem uma embalagem, tem a separação, pode ter ação de conservantes, não sei, enfim. Então, veja que já não é a mesma coisa. Estamos falando especificamente dessa situação, dessa imagem aqui. Subprodutos e resíduos. Isso aqui é muito importante porque a gente vê acontecendo na vida real e não se atém que aquilo ali é um fato gerador da Previdência Social e também do Fundo Rural. Olha, observe. Aqui fala subprodutos, resíduos, aqueles que, mediante processo de beneficiamento ou de industrialização rudimentar de produto rural original, surgem sob nova forma, tais como a casca, o farelo, a palha, o pelo, o caroço, dentre outros. E se você a imagem aqui do lado esquerdo, você vê nessa flor a palha de milho. Olha, o produto rural, a atividade dele é para o milho, mas aí um dos subprodutos, nós poderíamos classificar como subproduto, ou até mesmo como resíduo, se você quiser assim, a palha do milho, que aqui foi feita esse artesanato e que muitas vezes que você vai em imóveis rurais, em lugares turísticos, você vê as pessoas daquele imóvel rural vendendo produtos que são originários da atividade que eles desenvolvem ali também. Então, essa palha que compõe aqui essa flor nessa garrafa, essa parte aqui desse barbante, são subprodutos, são sobras do processo de um determinado produtor rural. Se ele vende isso aqui, isso também é base de cálculo para a contribuição previdenciária e para o Senar. Faz parte do processo, integra a receita dele também. Aliás, diga-se de passagem, isso já está definido pela própria Receita Federal. Isso faz parte da atividade, tá? Olha aqui uma outra coisa que você vê muitas vezes acontecendo e não se atém a isso. O excremento de animais, quando comercializado, é considerado produto rural para efeito de incidência das contribuições sociais em razão da característica. Eu me lembro quando eu era pequeno, quando eu era criança, meu pai tinha caminhão e meu pai de vez em quando fazia frete em algumas fazendas. Me lembro como se fosse agora. Nós íamos pegar, né, frete de excremento, aqui chama-se de esterco. Nós pegávamos esse esterco em algumas fazendas que era vendido por esses fazendeiros e levávamos para outras fazendas que era utilizado ali como fertilizante em alguns lugares. E aí o que acontece? Eu não, naquela época eu não sabia, tinha conhecimento disso, mas ali, olha aí, um gerador, o excremento de animais, quando ele for vendido, ele é considerado produto rural. Quantos e quantos produtores rurais vendem, né, fazem a comercialização desse produto? Quantas e quantas vezes a gente vê isso, gente? Então aqui tem um fato gerador tanto do Fundo Rural quanto do Senar, ou seja, num total de 1%. E aí me vem aquela pergunta que muitos alunos fazem: Elielton, alguma coisa pode ser retirada da base do Fundo Rural? Olha o detalhe do Fundo Rural. O que eu vou mostrar aqui agora não se retira da base de cálculo.
Mas por que não se retira, Elielto, se a alíquota é de 1,5? A alíquota não é de 1,5. A alíquota é de 1,3, que nós poderíamos classificar como fundo rural. O Senar é 0,2. E olha que eu não estou aqui em defesa do Senar. É o que está na legislação. É só você pegar aquela lei que eu coloquei lá no início, a 9.528, que você vai ver. É só você pegar a lei 8.212 de 91, que você vai entender que quando se trata de retirar da base de cálculo, por exemplo, eu tenho vários alunos que falam, Elielto, nós vendemos aqui gado para engorda. É um tipo de ação, né, pecuária, granjeira, enfim, que não entra na base de cálculo do fundo rural. Mas saibam, entra sim na base de cálculo. Então, não é um tipo de isenção que aplica-se ao Senar, mas pode se aplicar ao. Então, a legislação diz que integra a base de cálculo da contribuição devida pelos produtores rurais os valores correspondentes à produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, claro que aqui nós estamos falando de grãos, ao produto animal destinado à produção ou criação pecuária ou granjeira. Mas essa atribuição aqui não atinge, não alcança 0,2 do Senar. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: se você vende gado para engorda, por exemplo, se você vende grãos para plantio, para reflorestamento, então o que é que acontece? Nesse caso, você continua tributando o Senar normalmente. O Senar não sofre nenhum impacto em relação a essa retirada da base de cálculo de grãos para plantio ou reflorestamento, ou animal que foi vendido para operação pecuária ou granjeira. Não foi afetado em nada. Então, ainda que você venda, você tem que tributar o Senar. Além disso, ou a utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor, ou por quem utiliza a produção ou produto diretamente para essas finalidades. E, no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade registrada no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? Que se dedique ao comércio de sementes e muda no país. Tudo isso que eu estou falando aqui, que não integra a base de cálculo do fundo rural, ok, se atender a essa, mas não pode ser e não deve ser retirado da base de cálculo do Senar, porque não alcança as questões do Senar. Portanto, cuidado, senhor contador, senhor produtor rural, com essa retirada desses itens de forma geral. Não é assim que funciona. Para comprovar o que eu estou dizendo, eu trouxe aqui uma solução de consulta da Receita Federal. Nesse caso, eu tive que colocar aqui, não teve jeito, porque por mais que a gente fale, parece que se você não colocar um dispositivo legal, onde é a legislação que diz isso, ou o posicionamento da Receita Federal, parece que alguns terminam não acreditando que aquilo que você está falando é verdade. Então está aqui, ó. Solução de consulta 173, que fala da exclusão da base de cálculo pelo produtor rural, pessoa física, da contribuição previdenciária. Então ele fala aqui o seguinte: a exclusão da base de cálculo para efeito da contribuição previdenciária de que trata o parágrafo 12 do artigo 25 da Lei 8.212 de 91 não é aplicável nada ao Senar. Era aquilo que eu acabei de falar. Ah, Elielto, quer dizer que se eu vender gado para engorda, vender grãos para florestamento, reflorestamento, continua a obrigação sobre o Senar? Continua a contribuição, sim, sobre o Senar. Sobre o valor comercializar, 0,2%. Como nós sabemos, o E-Social, a FDRINF, continua não calculando, não gerando a guia de recolhimento disso por conta da DCTF-Web. Então, você vai fazer isso um recolhimento em guia avulsa. É só você pegar o próprio manual do E-Social, tem lá os códigos que vocês já utilizam. O ato declaratório executivo CODAC 1 de 2019 explica detalhadamente como é que você faz esse cálculo. Isso é muito importante você ter Por exemplo, nós temos aqui um suíno. Eu vendo esse suíno para um frigorífico. Geralmente esse frigorífico ele faz... Mas, numa determinada operação de venda que eu fiz, o frigorífico disse, Elielton, coloque esses suínos na minha fazenda que eu vou engordar primeiro esses suínos. A nossa colega que já passou por isso aqui, deve estar lembrando aí desse fato. Inclusive, existe uma solução de consulta que trata sobre isso aqui.
Então, a destinação desse suíno, efetivamente, não vai ser para engorda, vai ser para abate. Nesse caso, temos essa pergunta. Realizar a retenção da contribuição previdenciária, já que o produtor rural, pessoa física, manter a não previdenciária a realização da sua produção? Resposta, sim. Porque, apesar desse frigorífico inicialmente indo para engorda, já existe uma solução de consulta da Receita Federal de número 289, determina que ele tem que recolher, nesse caso, o Fundo Rural e o Senar, 1,5% no total. Então, mas não é para engorda, Léo, tem engorda, não tem isenção. Mas a destinação final, na verdade, é o abate. A engorda é só uma etapa que esse suíno vai passar, mas, na verdade, o frigorífico ele não tem característica de engorda e revenda. O que ele vai fazer é, na verdade, ele vai abater esse suíno. Então, apesar de inicialmente ele colocar para engorda na fase frigorífico, já existe decisão da Receita Federal dizendo tem que recolher o Fundo Rural e o Senar, independente de qualquer coisa. O Senar, nesse caso, nem se fala, porque ainda que fosse para engorda, o Senar continuaria a tributação normalmente. Imagina que a Federal dizendo que tem sim que recolher. Elielton, quais são os outros itens que também integram a base de cálculo do Fundo Rural? Isso é muito importante. A destinação para fins diversos daquele que assegura isenção do produto, originariamente com isenção, tais como descarte, industrialização, revenda ou outros. Você vendeu e aquela pessoa que comprou disse que era para engorda, quando na verdade não era. Isso faz com que você tenha vendido com a isenção do Fundo Rural, mas não do Senar. Se a Receita Federal descobrir essa destinação diferente daquela que deu isenção para você retirar do Fundo Rural, ela volta para a base de cálculo do Fundo Rural e a Receita Federal vai te cobrar. Então, senhor produtor rural, muito cuidado quando alguém diz para você vai fazer engorda desse. Procure investigar corretamente se a destinação é efetivamente essa. Outra coisa, a comercialização de produto rural, vegetal ou animal, originariamente isento de contribuição com adquirente que não tenha como objetivo econômico atividade condicionante da isenção, reflorestamento, por exemplo, venda de mudas e sementes por aqueles que são inscritos no mapa da agricultura, pecuária e abastecimento. Ora, se não atender esses critérios, tributar o Fundo Rural, o Senar mantém-se normalmente a tributação. Além disso, a dação em pagamento, a permuta, o ressarcimento, a indenização, a compensação feita rurais pelo PROL com a signatária cooperativa consumidor. Cuidado que a Receita Federal está monitorando isso, principalmente nas cooperativas ou com saída com as notas fiscais que são eletrônicas. Qualquer crédito ou pagamento efetuado pela cooperativa aos cooperados, representando complementação de preço, animal, incluindo, entre outras, bonificações, incentivos próprios ou governamentais. Isso integra a base de cálculo e já integrava normalmente a do Senar. Remate de produção rural em leilões e praças, exceto se os produtos não integram a base de cálculo das contribuições, como é o caso de produtos de origem, areia, pedra, brita, pedras preciosas, ok? Elielton, e se eu vender, comercializar algo que não foi produzido por mim? Por exemplo, o Elielton, ele é dono de um imóvel rural. Vou pegar esse exemplo aqui que eu coloquei. O João, ele é proprietário do imóvel rural que ele arrendou à Marina. Então, eu tenho aqui o João, que arrendou à Marina, que é a arrendatária, um determinado imóvel rural, a feiras, e a Marina vai produzir soja nesse imóvel rural. A Marina pagou esse arrendamento ao João com sacas de soja. João vai vender sacas de soja. Não faz parte da atividade do João. Não entra na base de cálculo da contribuição previdenciária do João. O João, portanto, tem que tratar essa saca de soja de uma outra característica. Cálculo, mas vai ser carnê-leão. E quando ele vender, claro, ele vender com ganho, não pelo valor que a Marina passou para ele. Tributação de ganho de capital.
E o que existe hoje no mercado é uma prática comum da Marina disponibilizar essa soja para o João. Aliás, eu vi isso de alguns alunos no dia desse. A Marina disponibiliza a soja para o João emite de venda para um cliente dele, a Marina, já pelo preço final, preço de venda. E aí fica parecendo João que produziu aquela soja. Olha o problema. Marina não levou essa soja para a base de cálculo da contribuição previdenciária dela. Muitas vezes ela não sabe nem o valor a atribuir a essa soja. Aliás, em cima só desse exemplo aqui, nós temos infras erradas. Primeiro, arrendamento não pode ser quantificado em quantidade de produtos, em valor. Eu já falei isso em outros momentos. Isso é uma infração ao decreto 59.566. Não queria nem falar de decreto, mas vamos lá, vamos. Então não pode. Ah, Elielto, mas aqui na minha região isso é comum. Tudo bem, eu sei que é comum, mas já foi julgado como sendo nula a cláusula de arrendamento rural, que é quantificado o seu pagamento em produtos. O que eu posso é determinar que o arrendamento é R$50 mil. E quando a Marina for pagar para o João, ela entrega para ele o equivalente a R$50 mil em sacas de soja. Ela faz essa conversão. Aí, ok, aí pode ser feito. Consórcio simplificado de produtores rurais. Chamar a atenção dos senhores. A tributação disso aqui também é com base na pessoa física. Eu falo, mas ele é o consórcio simplificado de produtores rurais, NPJ. Verdade. Instrução normativa 1863, artigo 4º, fala sobre a obrigatoriedade de consórcio simplificado de produtores rurais ter CNPJ, mas a tributação é toda na pessoa física dos produtores rurais, pessoas físicas que fazem parte desse consórcio simplificado de produtores rurais. Idem a tributação, seja do Fundo Rural ou do Senar, quando da comercialização da produção rural, dessas pessoas que participam do consórcio simplificado de produtores. Opção pela folha de pagamento. Ela é feita no mês de janeiro ou ao primeiro mês de competência subsequente ao início da atividade rural e será irretratável para todo ano calendário. Em janeiro vai ficar ainda que todos os empregados durante o ano. Hipótese em que não será aplicada a subrogação da retenção e recolhimento do Fundo Rural. Está falando aqui de Senar? Não. Então, ainda que o produtor rural tenha decidido pela folha de pagamento, ainda que ele tenha decidido, ele continua recolhendo o Senar sobre a comercialização da folha de pagamento, ainda que ele esteja comercializando produtos rurais. Vou refazer o que eu falei. Ainda que o produtor rural tenha decidido pela folha de pagamento, o Senar continua sendo obrigatório sobre a comercialização da produção. E nós temos várias pessoas que falam, mas Elielton, ele não decidiu pela folha de pagamento. A decisão dele pela folha de pagamento substitui os percentuais de 1,2 e 0,1 pela folha de pagamento, mas não substitui o Senar sobre a comercialização de produção. Não substitui. A legislação ela é específica sobre isso. Aí eu aconselho os senhores contadores que tiverem dúvidas sobre isso, pega lá a Lei 8.212 de 91, que você vai encontrar isso de forma clara e objetiva. O Senar está na Lei 9.528. E a parte de Fundo Rural está na Lei 8.212 de 91. Então, quando você decide pela folha de pagamento, porque é legítimo hoje o produtor rural decidir no mês de janeiro, isso aplica-se apenas sobre os percentuais de 1,3 e não sobre o percentual de 0,2, que é específico do Senar. Portanto, o produtor rural mantém esse pagamento. E aí, a CNA Brasil, junto com todas as entidades Senar, tem uma calculadora que ajuda você a tomar a decisão se para você é melhor pagar sobre a comercialização de produção ou decidir pelo pagamento. Então, nesse site aqui você encontra essa calculadora, muito interessante, muito bem feita. Eu já utilizei, inclusive, em alguns casos de alguns clientes nossos. Mas veja, a calculadora você está decidindo substituir 1,3, que é para você, enquanto produtor rural, pessoa física obrigatório, pela folha de pagamento. Mas o Senar continua em 0,2 sobre a comercialização de produção.
Isso não muda. E lembrando, essa decisão vai lá no E-Social. Quando você decide pela folha de pagamento, aquele que adquire de você a produção rural, as empresas, por exemplo, ou intermediário, você, produtor rural, pessoa física, tem que fornecer essa declaração para ele. O modelo é esse aqui estipulado na legislação, anexo 20 da Instrução Normativa 971. Elielton, a nossa empresa desenvolveu um modelo. A legislação fala que tem que ser o modelo conforme o anexo 20 da Instrução Normativa 9 de 2009. Esse é o modelo que está previsto em legislação. É esse que usar. Por que você tem que inventar moda e inventar um modelo diferente? Até pode ser. Desde que tenha todos esses dispositivos legais aqui, não vejo problema. Mas eu tenho visto alguns modelos que dá até medo chegar perto. Quem é efetivamente responsável pelo recolhimento, retenção e recolhimento das contribuições incidentes sobre a comercialização da produção? Vamos lá. Nós temos aqui, do lado esquerdo, o produtor rural que está comercializando a sua produção, com esse senhor Luiz, esse foi o nome que eu dei. E nessa comercialização aqui, a pergunta é, senhor Luiz, ele é produtor rural? Ele é segurado especial? Ele é um consumidor final? Ou ele vai revender? Na nota fiscal que o produtor rural emite para essa... Estamos aqui com o nosso produtor rural do lado esquerdo segurando essa caixa. Não tem onde eu dizer qual tipo é esse aqui. E aí o escritório de contabilidade essa informação. E se o escritório de contabilidade não tomar cuidado, o simples fato dele quantificar ou qualificar esse produtor rural aqui, essa pessoa física, senhor Luiz, de forma equivocada, ele vai cometer um erro dentro do E-Social ou na REINF, consequentemente na DCTF-Web. Então, veja, se o senhor Luiz responder aqui a essa pergunta, o produtor rural fez a seguinte pergunta aqui. Olá, senhor Luiz, vai levar suas frutas para seu consumo? Ora, se ele disser que sim, quem tem que reter e recolher é o produtor rural, pessoa física. Tanto o Fundo Rural quanto o Senar. Veja, vamos então fixar aqui um entendimento. Em relação ao Senar, 0,2%. Senar, 0,2%. Pessoal, nós estamos com um probleminha lá na transmissão do Elielton. Desde o início, praticamente, está assim, havendo uma oscilação na fala dele, está havendo uns truncamentos. Como eu não tenho como falar com ele agora nesse momento aqui, mas eu acredito que ele deva estar verificando lá a internet dele, o sinal da internet. Ele havia avisado que estava chovendo bastante lá na localidade, mas nós aguardamos que haja um retorno para que a gente possa dar continuidade aqui e receber uma mensagem aqui que ele está conectando lá. Consegue me ouvir? Você consegue nos ouvir? Oi, Renato, ouço sim. Você consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Só estou aqui novamente o Zoom para poder compartilhar minha tela novamente, que caiu aqui a minha internet. Ok, estamos no aguardo. Essa é a minha segunda internet que eu tenho aqui para poder nós continuarmos. Agora está compartilhado aí? Vamos lá. Bom, como eu falava, nesse caso aqui, o produtor rural, ele sempre que ele vender para pessoa física, presta atenção para não atrapalhar isso.
Toda vez que o produtor rural pessoa física vende para outra pessoa física, o Senar 0,2% é obrigação do produtor rural reter e recolher. Sempre. Foi assim que a Receita determinou. Agora, Elielton, e o Fundo Rural, aquele 1,3%? Como é que nós vamos tratar? Quando você estiver fazendo o Fundo Rural com um intermediário, que é, por exemplo, o senhor Luiz, nesse caso aqui, o senhor Luiz está comercializando essa produção rural. Se o senhor Luiz está comercializando essa produção rural, senhor Luiz é aquilo que nós chamamos de intermediário. E aí, é o senhor Luiz que vai reter e recolher o Fundo Rural. Mas é o produtor rural pessoa física que vai reter e recolher o Senar. Ah, Elielton, isso aí a Receita Federal terminou trazendo aqui uma situação complicada para a gente. Renato, consegue me ouvir, Renato? No meu celular aqui não está aparecendo minha apresentação. Renato, consegue me ouvir? Não é possível, minha internet hoje, não sei se é ela. Vou continuar, tá bom? Está compartilhado aqui, está na minha tela. Compartilha, por favor, aí, Renato. Compartilha novamente minha imagem, por favor. Está compartilhado aqui no Zoom. Está compartilhado. Preciso só que compartilhe para poder chegar ao pessoal na apresentação. Bom, agora sim. Se é que é para revenda, o senhor Luiz fica responsável pelo Fundo Rural. O produtor rural, pessoa física, fica responsável pelo Senar. E isso tudo estará lá no e-social. É isso que o seu conta vai fazer. Vai colocar isso no e-social. Cuidado, porque isso vai ter que ser separado em códigos diferentes. São 5 códigos diferentes. Então, é muito importante que o produtor rural, pessoa física, ajude ao contador nessa codificação dos itens. Tá? Isso é muito importante. Elielton, Receita de Turismo Rural é para a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física? Sim, é base de cálculo para a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física. Pena que muita gente não está colocando, mas a Receita Federal também está de olho em cima disso. Adquirentes, quando for pessoa jurídica, seja do Simples Nacional, microempreendedor, entidade beneficente de assistência social, são todos eles responsáveis pela retenção e recolhimento desse Fundo Rural ou desse Senar. Quando é pessoa jurídica, são eles os responsáveis. E são eles que precisam reter e recolher. É assim que funciona a legislação. A Lei 9.528 de 97, atrás, fala do Senar. Tá? Nesse caso, ela trata ali no artigo 6º em relação ao Senar. E a gente tem que entender que o Senar é 0,2 sobre a comercialização. Então, eu vou listar aqui alguns casos em que nós temos algumas divergências de algumas pessoas em entendimento. O Senar é devido quando se faz exportação. O Senar é devido quando você tem comercialização, simplesmente decidiu pela folha de pagamento, ou o produto é isento porque é gado para engorda. Toda vez que você tiver comercialização de produção, o Senar é devido. Não importa se você está sobre folha de pagamento, não importa se você está em relação
a exportação, ou se o produto é isento com base lá na Lei 13.606, não importa. Houve comercialização de produção, haverá o Senar. Essa é a regra que está prevista na legislação. É assim que funciona em relação ao Senar para a comercialização da produção. Ok? Bom, Renato, eu vou aqui retirar o meu compartilhamento, vou voltar a conversar com vocês aqui diretamente, tá bom? Estou voltando aqui. Ótimo, então. Renato, como é que nós vamos fazer agora com os questionamentos do pessoal? Como é que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui, enquanto você apresentava, nós fizemos algumas anotações aqui, Elielto, e aí eu vou lendo para você individualmente, e aí você vai respondendo conforme a ordem da apresentação. Ok? Renato, deixa eu falar uma coisa para você. Sim. Tendo em vista esses percalços que aconteceram hoje com a internet, eu estou me comprometendo com você a refazer essa live em um outro momento que você achar conveniente. Ok? Estou me comprometendo com você a refazer essa live em qualquer outro momento que você achar conveniente. Não sei o que aconteceu com a internet hoje, não funcionava, enfim, toda hora caía. Então, está aqui o meu comprometimento para com o Senar Rondônia, com os colegas que estão aqui me assistindo nesse momento. Nós vamos refazer essa live, mas nós vamos responder as perguntas que o Renato, porventura, tem anotado aqui, para não deixar vocês para um outro momento. Pois não, Renato? Tudo bem. Vamos lá, então. A primeira pergunta ela vem da Carla Cristine, é uma colega nossa do Senar lá de Alagoas. Ela pergunta a respeito da inscrição no CAIPF. Ela diz, caso não faça a inscrição no CAIPF no prazo de 30 dias, o que ocorrerá? Haverá alguma penalidade? Dona Carla Cristina do Senar, lá de Alagoas, um abraço, nossa amiga de outros momentos, já participou inclusive comigo de outros treinamentos. Carla, o que pode acontecer é o seguinte, primeiro que esse produtor rural, ele não vai conseguir colocar essas informações dentro do e-social, já começa por aí. O problema maior é isso aí, porque ele não existe como o contador colocar essa informação dentro do e-social se não houver um CAIPF para esse produtor rural. É um dos grandes em relação a isso. E falando lá do livro Caixa Digital do Produtor Rural, ele também vai ficar omisso. Além de que estará cometendo uma infração à Instrução Normativa 1828. Ou seja, ele vai terminar sem recolher a contribuição previdenciária por falta do CAIPF. Próxima, Renato. A segunda pergunta vem da Daiane Kubiak. Boa tarde. Então, o recolhimento do Senar é do produtor rural que vende e não do que compra, se o outro for CPF também? Perfeito. Toda vez que um produtor rural pessoa física estiver vendendo para uma pessoa física, o Senar, quem tem que reter e recolher, é o produtor rural pessoa física que está comercializando essa produção. Agora aqui com uma observação. Elielton, onde é que está previsto isso? No ato declaratório executivo CODAC 1 de 2019, no artigo 3º. E no manual do e-social. Está previsto lá. Claro, esse produtor rural vai escriturar no e-social e vai gerar guia avulsa de recolhimento da comercialização da incidência do Senar sobre essa comercialização, tá ok? Então, sempre vai ser assim. Agora veja, quando for de produtor rural pessoa física para outra pessoa física, o Senar, pelo menos por enquanto, quem retém e recolhe é o produtor rural pessoa física. Próximo, Ok. Renato, por favor. Houve um momento em que você mencionou uma solução de consulta da COSIT. A pessoa aqui, Andréia Cristiane, ela pergunta qual é a solução consulta? É a 01, se não me engano, você tinha falado. Foi sobre aquela questão do suíno que foi colocado para engorda e depois para o abate. A solução de consulta é a 289 de 2019. Repetindo, solução de consulta 289 de 2019. Ok. A Cris Lima,
é do grupo Alceu Elias Feldman, uma parceira nossa aqui da região de Vilhena. Ela perguntou: a aquisição do gado para confinamento deve ser informado ao E-Social? A questão do gado. Desculpa. A aquisição do gado para confinamento deve ser informado ao E-Social? O produtor rural que faz a aquisição, ela deve estar comentando em relação ao evento 1250. O 1250 do E-Social já não existe mais. Só funcionou até o mês passado. Hoje é na EFD Reinf. E na EFD Reinf, aquele que faz a aquisição, que é produtor rural pessoa física, não escritura o evento 2055. Então, de forma bem clara e direta, produtor rural pessoa física que adquire produtos de outro produtor rural pessoa física não escritura o 2055 na FD Reinf por conta da aquisição desses produtos, porque ele não subroga a obrigação de reter e recolher. A obrigação de reter e recolher fundo rural ou Senar é de quem está comercializando, e esse faz lá no Senar, no E-Social, que é quem está vendendo esse gado. Ok. Próximo, Renato. A Lidiane Gonçalves, ela comenta e depois faz uma pergunta. Ela diz: eu entendo que o produtor, optando pelo recolhimento pela folha de pagamento, deve pagar o Senar, mas deve ser informado ao E-Social em julho ou somente em outubro? Se você está tratando de produtor rural pessoa física, fatos geradores que ocorreram a partir de julho, mês 7, que vai ser entregue agora no mês 8. Se você está falando de segurado especial, que é aquele pequeno produtor rural de pequena capacidade contributiva, somente a partir de outubro. São coisas distintas. E aí eu oriento a colega para que ela veja a diferença entre um e outro. Instrução Normativa 971 de 2009, artigo 9º e artigo 10º. Repetindo onde está a diferença entre um e outro. Instrução Normativa 971 de 2009, artigo 9º e artigo 10º. Tem mais alguma, Renato? Tem uma aqui. O produtor que optou em contribuir sobre a folha de pagamento no mês de janeiro, em seguida ficou sem empregador, sem empregados. Como fica a sua contribuição a partir daí? Veja, a legislação determina que a escolha do produtor rural ela é intratável para todo ano. Então, ainda que ele tenha demitido todos os seus colaboradores no meio do ano, isso não traz impacto na mudança do tipo de tributação que ele tem. Não. Ele continua pela folha de pagamento. Ah, Elton, mas ele não tem empregado. Tudo bem. Então, ele não tem fato gerador para o Fundo Rural. Mas o Senar, ele continua sobre a comercialização. Deixar isso bem claro. Okay. Renato, eu não sei se é possível, eu coloquei alguns materiais em uma pasta para compartilhar com o pessoal, inclusive essa consulta que a colega comentou. Seria possível compartilhar esse link para que eles possam baixar? Você fazer o compartilhamento? É só um link, ou vocês mandarem para eles, pode ser? Sim, sim, mas se você quiser, já tiver fácil aí para ti e quiser compartilhar, não tem problema não, pode colocar na tela. Tá fácil, tá aqui na minha tela. É esse aí. Só jogar na tela aí. Pronto. Tudo minúsculo, tá? Deixar bem claro, tudo minúsculo, senão não entra. Lá FPRPF. Lá tem os slides da apresentação, as soluções de consulta que eu citei e outros materiais que vocês podem estudar. Ok? Só baixar esse material. Acho que já... Vamos à próxima, Renato, enquanto o pessoal anota aí. Vamos à próxima. Tenho mais 3 perguntas aqui ainda. O John Kelvin, ele está perguntando. O produtor rural, pessoa física que vende para armazém, CNPJ, no caso uma pessoa jurídica, informa algo no E-Social ou só o comprador? Olha só. A regra do E-Social é evento 1260 para o produtor rural, pessoa física. Quando ele é pessoa jurídica, ele não está obrigado à apresentação do 1260. Por sua vez, a pessoa jurídica adquirente desse produtor rural pessoa física,
está obrigada ao evento 2055 lá na FD Rinf, agora a partir do mês 7. Perfeito. No caso da comercialização do gado para cria, recria, a isenção da pessoa jurídica é sobre 1,7% ou 1,8%, porque a alíquota da pessoa jurídica 1,7% mais o RAT 0,1% mais 0,5% Senar. Eu não sei se isso aqui é uma pergunta ou se é um comentário. Mas vamos lá para... Tem uma outra aqui do Queiroz Contabilidade. Então, se o produtor rural pessoa física vender para outro produtor rural pessoa física, mesmo intermediário, o vendedor terá que fazer 2 guias, uma para Senar e outra para a Previdência? Nós devemos observar o fato gerador por cada momento. Vamos pegar o primeiro momento. O produtor rural pessoa física está vendendo para uma outra pessoa física. Se ele está vendendo para uma pessoa física, que é o intermediário que vai revender no varejo, como está previsto na legislação, e aí o colega tem que saber exatamente a classificação do que seria o intermediário, o produtor rural que está fazendo a primeira operação, ele já tem ali a obrigação de fazer o recolhimento do Senar. E o intermediário, que é a pessoa física que está comprando, que vai vender, ele tem a obrigação de gerar a FD Rinf e recolher o fundo rural. Então, são 2 guias distintas, sim, nesse caso ou em outros casos, porque são 2 pessoas que vão reter e recolher separadamente. O produtor rural pessoa física, o Senar, nessa operação que ele está comercializando, e o intermediário que está adquirindo o fundo rural 1.3 desse produtor rural que ele está fazendo a aquisição. Cuidado com isso, porque lá no E-Social é tudo separado, tá? Próximo, Renato. Cleide Lorenzini pergunta: suponho que sou um atravessador produtor rural e compro sementes de urucum em grão e irei revender. A indústria, quem irá recolher o fundo rural e Senar? A mesma pergunta. Nós temos que observar o fato gerador pela comercialização. Quando o primeiro produtor rural, pessoa física, vender essas sementes para um outro produtor rural, pessoa física, a legislação determina, Lei 8.212 de 91, que é o comercializando. Ali tem o primeiro momento de fundo rural e Senar. Esse produtor rural que adquire essas sementes, ele não vai declarar isso nem no E-Social, nem na FD Rinf, porque quem comercializou a primeira etapa fez isso e vai fazer isso, vai reter e recolher. Só que aí uma indústria vai comprar desse intermediário que ela está chamando ali. Olha, intermediário não é produto da pessoa física. Vamos separar uma coisa da outra. E aí o colega dá uma lida no artigo 30, 8.212 de 91, no inciso 11, ele qualifica quem é intermediário para critérios de contribuição previdenciária. O intermediário é a pessoa física, não produtor rural. Vou repetir a base legal. Artigo 30, inciso 11 da Lei 8.212 de 91. Esse é o intermediário. Então, nós não podemos misturar produtor rural, pessoa física, com intermediário. Ora, se eu estou vendendo para um produtor rural, pessoa física, Senar é por conta do Elielton, que é o primeiro produtor rural, que é a primeira comercialização. Se esse produtor rural pega essa semente de vender para uma empresa, a empresa novamente vai reter dele fundo rural e Senar, e vai recolher. Então, não vamos misturar intermediário com produtor rural, pessoa física, que são distintas, tratadas na legislação separadamente. Próxima, Renato, por favor. Queiroz, novamente, contabilidade, fala: então o intermediário, mesmo sendo pessoa física, vai ter momento que enviará a REINF? O intermediário é sempre pessoa física nos critérios para aquisição. Sendo pessoa jurídica, não há nem o que se contestar.
ele é sempre o responsável. Sendo um intermediário, acabei de falar para a colega quem é intermediário. Ele vai ter que fazer FD-RINF? Vai. Está lá na regra da FD-RINF, inclusive no manual da FD-RINF, que o intermediário, que é aquele que compra de produtor rural pessoa física, e ele não é produtor rural pessoa física, e vende no varejo, ele vai ter que sim fazer FD-RINF. Acho que não vai fazer. Deveria, mas não vai. Mas aí fica um mercado gigantesco para a contabilidade explorar. Agora, lembrando, nesse caso, o produtor rural pessoa física vendendo para esse intermediário, o Senar é a obrigação do produtor rural que está comercializando reter e recolher. Próximo, Renato. Tem uma pergunta bem interessante aqui agora. O Senar não recolhido, qual as penalidades, o embasamento legal? Senar não recolhido. É uma contribuição que você está deixando de recolher terceiros, que é por conta da Receita Federal. Você pode receber uma notificação, autuação, 75% de multa, porque a Receita Federal, na verdade, ela tem um convênio, ela é repassadora disso, na verdade, e as penalidades estão lá na Lei 8.212 de 91. Agora, no momento que você é notificado pela Receita Federal, extingue-se ali a sua, vamos dizer assim, a sua espontaneidade em relação a isso. Então, a notificação, além de multa e juros pelo recolhimento fora do prazo, você pode tomar multa de 75% sobre aquilo ali, né? E outra, lembrando-se, nos casos em que você retém do produtor rural e não repassa, inclusive isso pode ser apropriação indébita. Cuidado. Próximo, senhor Renato. Após o abate que temos o valor real da venda, qual nota que devo informar? Pois essa nota de outras saídas não é considerada como venda. A legislação determina que o fato gerador da contribuição previdenciária é a comercialização da produção rural. E veja, em relação a gado, pegar gado, que é o que mais acontece, existe a tal da contranota, que aí é abatido lá uma série de coisas em relação àquela nota e é pago ao produtor rural. A legislação ela não é clara sobre isso. Ela não diz se é a primeira nota ou se é a contranota. Nós entendemos que é a comercialização da produção, inclusive até para critérios de tributação. Qual é o valor, falando aí de imposto de renda, qual é o valor que vai ser lançado? É o valor da contranota em regra geral. Só que eu já consultei alguns colegas, amigos, e que trabalham na Receita Federal, inclusive o auditor fiscal da Receita Federal, e posso dizer para vocês uma coisa, até pessoas da Receita Federal têm contradições em relação se é a nota fiscal que sai do produtor rural ou se é a contranota que é emitida, por exemplo, pelo frigorífico. Isso, inclusive, nós temos uma consulta na Receita Federal para dirimir essa dúvida, mas, infelizmente, até hoje, não foi respondida essa pergunta. E aí eu digo para vocês, senhores contadores, senhores produtores rurais, a depender do auditor fiscal que vocês podem ser fiscalizados e o entendimento dele em uma relação à nota ou em relação a outra, infelizmente vocês podem ser notificados, porque a legislação ela não é clara em relação a isso. O meu entendimento é que a comercialização se opera no momento que sai do produtor rural. Essa é a comercialização. E aí entendo que essa seria a nota fiscal. Mas não existe legislação que diga que é a primeira nota ou é a segunda nota. Isso não existe. Alguns casos, muitas pessoas falam, mas Eliel, aqui na nossa região, só o frigorífico que emite a nota. Então, vai ter que ser aquela, porque se o produtor rural não emitiu a nota, você só tem uma. Acho que, inclusive, está faltando a primeira nota, que é a nota de saída do produtor rural. Mas existem convênios na Secretaria da Fazenda que até autorizam isso, em alguns casos. Mas isso ainda é muito controverso. Entendo que é a primeira, mas legislação clara sobre isso não tem. Poderia citar para vocês, por exemplo, a partir do artigo 165 da Instrução Normativa 971 de 2009. É só você olhar lá que ele fala que é a comercialização, mas não cita se é a primeira ou se é a segunda nota. E como eu falei, em consulta a auditores fiscais da Receita Federal que nós temos acesso, um disse que era a primeira, o outro disse que era a segunda. Elielto, como é que eu resolvo o meu problema? Só tem uma forma. Consulta formal perante a Receita Federal. Aliás, não é só esse tema não, tem vários outros, tá? Que demandam uma consulta formal perante a Receita Federal.
Próxima, Renato, por favor. O segurado especial, diferente do contribuinte individual, precisa declarar a comercialização mesmo nos casos em que vender para pessoa jurídica? Sim, quando o manual do e-social trata sobre isso, ele fala a respeito do segurado especial como sendo obrigado, nesse caso da comercialização da pessoa jurídica também. Lá no manual do e-social, quando ele fala do evento 1260, ele faz uma ressalva em relação ao segurado especial. Por que disso, Elielto? Porque em muitos lugares a Receita Federal sabe que o segurado especial não emite nota fiscal. E aí, se a pessoa jurídica não declarar aquela comercialização, o fato gerador, a Receita pode perder. Então, ela colocou especificamente que o segurado especial, inclusive comercializando para a pessoa jurídica, tem que declarar no e-social. A Andréia Cristiane pergunta aqui, qual o valor da multa para o produtor rural que não enviar sua comercialização? Acredito que seja informar, né? Pergunta do colega. A falta de informação, multa e juros quando recolher, pode ser notificado e ter uma multa de 75% do valor, além da questão da apropriação indébita em relação a reter e recolher de um terceiro e não repassar para o órgão fiscalizador. Contabilidade JJA, no caso de produtor rural, pessoa jurídica, quando vende gado para cria e recria para outro produtor, a isenção é exclusiva para fundo rural ou alcança o 010 do RAT? Foi a mesma pergunta da colega anterior. Quando houve a substituição, foi a substituição sobre tanto porque é separado 1.7 e 0.1, tá? A Lei 8.870, quando tratou disso, substituiu os dois. Está lá na Lei 8.870, artigo 25. É só o colega dar uma olhada porque está lá. Ok. A Claitiane Barbosa faz uma pergunta aqui. Comercialização de gado PO incide Senar? Comercialização de gado, o quê? PO. Puro de origem. Não tem. A questão é a destinação. A questão é a destinação do gado. Vai ser vendido para abate, para comercialização, para engorda? O tipo do gado, se é PO, não PO, se é zebu, bubalino, ou outro qualquer, não, isso não influencia. Não interfere, né? A questão é qual é a destinação que vai ser dada. Se for para abate, comercialização, engorda, operação pecuária ou granjeira, como está na legislação Lei 3.606, não teria incidência. Mas se for para abate, sim, teria incidência. Obrigado. Nós temos aqui mais 3 e aí a gente já encerra, tá, pessoal? Até em função do horário. Ok, vamos lá. Vou colocar aqui. No caso de produtor rural que vende leite ao laticínio, quem está fazendo essa pergunta é Arlete Silva. No caso de produtor rural que vende leite ao laticínio e quem faz a retenção é o laticínio. Então, não vou lançar essa comercialização no e-social e nem na REINF? Se você for produtor rural pessoa física, não. Se você for segurado especial, sim, obrigatoriamente no e-social. No evento 1260. Ok. Adriano Paes, no caso, a primeira nota C, se for no Código Fiscal de Operação 5.949, e apenas para o transporte, não é uma nota de comercialização, no meu entender. Acho que isso aqui é um comentário que ele fez. E a Cris Lima pergunta, quando eu, produtor rural, pessoa física, compro de outro produtor, pessoa física, o recolhimento é de responsabilidade dele, porém, devo declarar, exemplo, insumo para trato do gado? Se for um item relacionado à comercialização da produção, essa pessoa física vendendo, esse produtor rural, pessoa física vendendo para outra pessoa física, nesse caso, ela tem que separar Senar, sempre obrigatório. E produtor rural, pessoa física, se estiver dentro das regras da legislação da Lei 3.606, se for, por exemplo, para comercialização, para abate, você tem que separar uma coisa da outra.
Então, ela fala que é para insumo do gado. Lá não fala em relação a isso. Então, eu entendo pela tributação do Fundo Rural também. Lá fala de semente para reflorestamento, muda de sementes. Só nesse caso. Ok. E para encerrar, a Edna Daiane pergunta: o que fazer quando está sendo recolhido o Fundo Rural sobre a folha e sobre a comercialização? Interessante que essa pergunta chegou para mim hoje pela manhã também. Nesse caso, tem que informar para a empresa que está recolhendo sobre a comercialização, passando para ela aquela declaração do anexo 20, lá da Instrução Normativa 971 de 2009, dizendo para ela que está errado. Ora, se foi recolhido errado, tentar fazer um processo para poder ter um ressarcimento, uma compensação desse valor. Ou, se essa empresa insistir em continuar retendo até por uma questão de segurança deles, tentar negociar com eles. Aí não tem jeito, a Receita Federal não tem como intervir nessa situação. O recolhimento está sendo em duplicidade. Tá? Ok, pessoal. Só gostaria de registrar aqui, essa live ela foi gravada, ela está sendo gravada. Nós vamos disponibilizá-la no canal da FAPERON, do Senar. Eu só queria registrar aqui a presença da Carla, do Senar de Alagoas, parceira nossa, João Kelvin, lá do Mato Grosso, o Valdir Vieira Monteiro, lá de Colatina, Leomar, do Mato Grosso, além de vários contadores, colegas nossos do grupo de contabilistas aqui do Senar. Quero agradecer a Kellen, que sempre nos dá o suporte, e essa live aqui ela está acontecendo através da KS Treinamentos, que é a Kellen que nos ajuda em relação a isso aí. Agradecer a equipe do DAF, aqui do Senar Rondônia, a DETEC, a TEG, do Sindicato de Produtores Rurais, da FAPERON, os técnicos de campo que nos ajudaram na divulgação da live e todos os nossos colaboradores aqui do Senar Rondônia por essa live, e ao Elielto por estar aqui dando um pouco do seu conhecimento, compartilhando conosco. Elielto, muito obrigado mais uma vez pelo seu suporte. Eu que agradeço, Renato, e está dada a minha palavra. Nós vamos repetir essa live, porque eu não fiquei contente, me desculpa, não sei o que aconteceu com a internet. Vamos marcar o dia, vamos fazer novamente, e aí sim vamos ver se essa internet não atrapalha a gente. Como eu disse, aqui está chovendo bastante e termina atrapalhando, tá ok? Estou à disposição para qualquer dúvida. Se tiver alguma pergunta que não foi respondida, Renato, se você quiser me enviar, você tem meu contato, fica à vontade. Sim. Agradecer a presença de todos vocês e agradecer pela oportunidade. Ok? Um abraço e até breve. Outro para você. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, pessoal. Encerramos por aqui. Uma ótima tarde a todos. Há 28 anos, o Senar Rondônia, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, vem contribuindo para a capacitação e qualificação do homem do campo. São mais de 80 títulos de cursos em todas as cadeias produtivas e de gestão rural do estado de Rondônia. São mais de 5.500 ações, 58 mil participantes e mais de 167 mil horas de aulas. Em parceria com o Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e sindicatos rurais, o curso técnico em agronegócio leva a formação profissional para aqueles que moram ou trabalham no campo, fazendo uso da tecnologia para vencer as barreiras geográficas. O mais novo projeto, Mulheres em Campo, já capacitou mais de 150 mulheres do estado, tornando-as empreendedoras rurais. O Senar promove a inclusão digital através do curso básico de informática. Nos últimos anos, foram mais de 100 turmas e mais de 1.000 pessoas capacitadas. Com a finalidade de resgatar a cidadania do homem do campo, o Senar tem o programa Cidadania Rural, o qual oferece vários serviços, exemplos esses: vacinação, aferição de pressão, palestras, emissão de título e RG. O programa CNA Jovem tem o objetivo de mobilizar e capacitar jovens, descobrindo potenciais de liderança na nossa juventude rural, formando líderes para o agronegócio do estado. Além dos cursos profissionalizantes, o Senar conta com cursos de formação social, objetivo de melhorar a qualidade de vida da comunidade rural. São mais de 2.000 ações entre artesanato, alimentação, nutrição, educação, meio ambiente, mais de 23 mil participantes e mais de 60 mil horas. O programa Agrinho tem como objetivo levar às crianças informações sobre saúde, segurança pessoal, ambiental e rural, conscientizando-as da importância do agro.
Nos últimos anos, o Senar ampliou os investimentos em prevenção à saúde e qualidade de vida, com 2 programas, Saúde do Homem Rural e Saúde da Mulher Rural. Foram mais de 2.500 pessoas atendidas e mais de 2.500 exames realizados, trazendo como proposta um olhar para a saúde preventiva. Já alfabetizou mais de 300 jovens e adultos com o programa Alfa Campo. O Alfa Campo chegou às comunidades rurais com um conjunto de atividades de caráter humano. A ATEG, Assistência Técnica Gerencial Senar, permite oferecer ao produtor assistido a elaboração de diagnóstico do seu empreendimento em busca do ótimo produtivo e econômico. São mais de 1.600 produtores assistidos. O Senar Rondônia agradece a todos que fizeram e fazem parte desses 28 anos de história. Juntos, fortalecendo a cadeia produtiva no campo.